Fala galera, Jesuscope, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz, tá começando mais um dia aqui, nossa jornada de lives, nosso terceiro dia da nossa jornada. Essa jornada vai ser um pouco mais curta, né, do que as nossas outras, ela vai até amanhã. Então, primeiro dia, segunda-feira, nós falamos sobre o estilo de vida do precursor. Ângelo Basso esteve com a gente, foi muito legal. Segundo dia, Vitor Vieira estava com a gente, nós falamos sobre jejum, cara, e desafiamos todo mundo de jejuar hoje, né? Alguns falaram que vão jejuar amanhã, muito legal, mas isso como estilo de vida, você tem que assistir, foi bem legal, a gente foi bem prático sobre o assunto. Hoje nós temos nosso amigo Leandro Vieira com a gente, daqui a pouco vai entrar aqui, nós vamos conversar também, e o tema de hoje vai ser muito bom, você se prepare. E amanhã nós vamos encerrar o último dia, e eu quero falar amanhã sobre oração, que é uma prática central do estilo de vida do fim dos tempos. Pra gente eu já te dar um recado, amanhã vai ser no YouTube a nossa última live. Eu sempre faço a última lá no YouTube, porque a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo. Eu sei que dá para você pôr na sua TV e de várias formas. Então, estou muito animado para essa jornada, tem sido muito bom, tenho recebido um feedback muito legal de todos vocês. Antes da gente começar, deixa eu fazer o sorteio que eu prometi ontem, né? Então nós estamos sorteando esse aqui, ó, corta para mim aqui, ó, Escatologia Essencial do Vitor, que esteve aqui com a gente está tendo a honra de distribuir esse livro do Vitor em parceria com a Base, e eu falei para vocês que eu ia sortear, então eu vou fazer isso agora, tá? Nós tivemos lá 1.500 comentários e você tinha que marcar alguém e falar alguma coisa que você aprendeu. Então vamos lá. Vamos ver. Se prepara aí. Olha só, o fim dos tempos será glorioso e terrível. E marcou a Luísa aqui. Então, Fábio Santos pelo reino. Olha, Fábio Santos pelo reino. Meu Deus, Fábio, já ganhou. Então, Fábio, depois eu vou entrar em contato com você aí para combinar de entregar o livro para você. Parabéns, você ganhou Escatologia Essencial, tá? O livro do Vitor Vieira. Você que não ganhou, tem lá na loja do Jesuscope, ok? Mas deixa eu te falar o que eu vou sortear hoje. Que hoje, meu irmão, é o sorteio. Olha só o que eu vou sortear hoje. O Evangelho comentado por, tá? São os 4 cadernos aqui, os 4 livros para você anotar. Gente, corta aqui para cima para eu mostrar, ó, Mateus comentado por, Marcos comentado por, Lucas e João, para você fazer os comentários. É muito legal. Então hoje eu vou sortear um desse aqui para vocês, mas no final eu falo para você como é que vai ser as regras aí para você participar. Então fica ligado com a gente até o final. Eu gosto de honrar a galera que fica até o final aí. Então, os evangelhos comentados por vai ser o que a gente vai sortear hoje aqui, hein? Se prepara, fica com a gente aí. Deixa eu ver o que mais tem que te falar. Para você acessar as lives anteriores, eu quero te incentivar a entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Entra lá no nosso grupo do Telegram e lá tem todas as lives anteriores e também material, conteúdo, tudo sobre as jornadas passadas que a gente fez, disciplinas espirituais, achamos o livro que foi só sobre estudo da palavra. Então tem tudo lá e a gente manda material direto, então eu quero te incentivar a estar no grupo do Telegram. E também, antes de eu começar a parte do conteúdo aqui, vamos divulgar a live. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se você sabe como que você manda para alguém, mas olha aqui, ó, tem esse aviãozinho aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar esse aviãozinho para você aqui, ó. Algo assim, ó. Então só você clicar nesse aviãozinho. Quando você clica nele, abre a lista, ó, dos seus amigos. Então você pega, ó, o Thiago Marques, manda pra galera aqui, ó, fala, ó, tá tendo live, acessa aí, ó. E aí ele manda para essa galera. Isso é muito legal, é uma forma da gente espalhar a mensagem, espalhar esse tema que é tão importante. Eu estou muito animado em poder tirar esse tempo para falar de escatologia com vocês e, mais do que isso, estilo de vida daqueles que creem na volta do Rei. E antes de eu chamar meu amigo Leandro Vieira para a gente conversar, eu queria falar algo sobre essa temática, né? Quando a gente começa a falar de fim dos tempos, nós estamos falando sobre reino de Deus, porque essa era a mensagem que Jesus pregava, o reino de Deus. Você fala, cara, qual que era a mensagem central de Jesus? O reino, tá? A gente olha
para a cruz, porque a cruz foi o ápice, né? Mas a mensagem de Jesus era o reino de Deus. Ele ia por toda parte anunciando que o reino de Deus estava próximo. As parábolas eram como que funciona o reino de Deus. Os ensinamentos eram como entrar no reino de Deus. E uma coisa muito interessante sobre o reino de Deus é que eu gosto sempre de perguntar para as pessoas assim: você lendo os evangelhos, o reino de Deus é presente, ele já chegou, ou o reino de Deus é futuro, ele está por vir? Então, olha a pergunta: o reino de Deus ele é presente, né? Ou seja, já chegou, ou o reino de Deus ele é futuro, ele está por vir? E aí, isso aqui é um dos mistérios do reino de Deus contidos nas Escrituras. Ele é as duas coisas. Então talvez você já viu essa expressão, né? Já e ainda não. Já e ainda não. Ou seja, ele já está presente. Então tem versículos que Jesus fala: o reino de Deus está entre vós. Ele diz que as prostitutas e os fariseus estão entrando, e os publicanos estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ou seja, ele usa os verbos no presente. Mas em outros textos, ele usa o verbo no futuro, dizendo quando vier o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus tem esses dois aspectos. Jesus, o Cristo, é esse rei da era por vir. É esse rei que está por vir e que vai governar sobre toda a terra, mas também é um rei que já veio. E olha que loucura, cara, o que nós estamos falando aqui. É que nós estamos aguardando uma era por vir, ou seja, no futuro, mas o rei dessa era por vir, esse rei aqui, chamado Jesus Cristo, ele nasceu na barriga de uma virgem. E, ou seja, ele já começou a espalhar o reinado dele, um reinado da era por vir, na presente era. E aqui está uma chave do nosso estilo de vida. Porque nós agora somos convidados a viver o estilo de vida da era por vir dentro dessa era. Mano, olha isso. Nós estamos sendo chamados para ser os verdadeiros futuristas. Aqueles que têm uma visão de futuro. Por quê? Nós já descobrimos a era por vir, nós já descobrimos a constituição da era por vir, nós já sabemos qual é o estilo de vida da era por vir, nós já vivemos debaixo do governo do rei da era por vir. Então a nossa vida, ela anuncia a era por vir. A nossa vida, o nosso estilo de vida, por exemplo, a nossa casa deve ser uma embaixada do reino de Deus. E ela anuncia a era por vir. Assim como a vida de Abel, a vida de Isaac, a vida de Davi anunciavam o Cristo que viria, a nossa vida anuncia o Cristo que voltará. O reino que estará estabelecido. Então, nós somos esses homens de presságio. Esses homens que, quando olham para o nosso estilo de vida, eles têm eles podem experimentar da era por vir. A gente já fala como alguém da era por vir. A gente já se comporta como alguém da era por vir. Então, o nosso desafio é viver esse meio aqui. Entendeu? Um estilo de vida que pregue. Então, o nosso estilo de vida prega a escatologia, prega o fim dos tempos, prega o governo que está por vir. Esse aqui é o nosso desafio e eu quero que você guarde isso. Vamos lá, eu quero hoje, então, conversar com meu amigo de longa data aí, Leandro Vieira. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo na paz? Aqui juntos. E você compartilhava a respeito dos aspectos do reino e eu lembrava dos nossos primeiros vídeos. Exato. A respeito do reino e uma longa história compartilhando isso. Muito bom. Muito feliz de estar aqui, meu amigo. Eu estou procurando com a galera aqui sempre lançar essas bases, que foram as bases que você e outros irmãos foram responsáveis em plantar, fundamentar dentro de nós, e é o chão pelo qual a gente caminha e constrói a maioria das coisas, né? E eu sou muito grato a Deus por isso. Obrigado mesmo por ter investido esse tempo, esse conhecimento e vida, né?
em nós aqui. A gente é muito grato a você e a toda a família de vocês aí, cara. Sem dúvida, e para nós, você sabe que a recíproca é verdadeira, o quanto o Senhor alargou e expandiu as nossas fronteiras por intermédio da nossa relação, e muito mais do que trabalharmos juntos, nós temos vivido juntos, temos misturado nossas famílias, isso tem sido muito especial, nós somos grandemente edificados por você, por Val, por todo o time do Scope, Thiago, Thaís, Arthur, Wesley, que está aí atrás das câmeras, a Sol, temos uma longa história. Muito bom, feliz demais, mano. Tava falando hoje com o Fafa, né? Tá lá correndo com a revista, tá falando com ele, tem um tempo muito bom. E não vejo a hora de a gente poder, né, se encontrar novamente, mais fisicamente, né, tá junto. Não vejo a hora disso acontecer. Saudade de toda a galera aí. Verdade. Meu amigo, muito vamos lá. Então nós estamos nessa jornada que é o estilo de vida do fim dos tempos. Então, mais do que falar sobre o fim dos tempos, mais do que falar de escatologia, a gente quer partir para a prática. O que isso afeta o meu trabalhar, a minha vida, a forma que eu lido com o dinheiro e tudo mais. E hoje eu queria falar com a galera sobre família, né? Sobre família. Eu acho que é bem óbvio quando a gente fala de oração, né? Que é o tema que eu quero falar amanhã. É bem óbvio quando a gente fala de jejum, é bem óbvio quando a gente fala de santidade. Mas eu queria falar com essa galera, e que eu sei que talvez a maioria é solteiro, sobre família. De que maneira, cara, isso tudo que a gente tem aprendido, isso tudo que está revelado nas Escrituras, afeta família. Então, falávamos um pouquinho antes disso, eu acredito que, sem dúvida, esse é um dos principais desafios que nós temos. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, ela é por si só arrebatadora no bom sentido da expressão. Sim. E ela tende a ter um impacto de maneira singular na geração atual, na geração mais jovem. Isso é realmente um dos papéis da profecia bíblica. Entretanto, não obstante a isso, nós precisamos de uma experiência encarnacional dessas verdades. E precisamos compreender, tratar de escatologia é tratar da consumação do plano de Deus, é tratar da teleologia bíblica, ou da doutrina do telos, das últimas coisas. E um olhar panorâmico para as Escrituras, já para a gente iniciar aqui o bate-papo, vai nos revelar que a nossa tarefa principal é construir família. Uau! E de fato essa tarefa pertence ao Senhor. Quando nós olhamos ao longo de toda a narrativa bíblica, Douglas, nós compreendemos que quando o homem é expulso do jardim do Éden, então logo em seguida nós temos o relato de Caim construindo a cidade, sim, que vem se tornar ali a estrutura depois de Babel. Nós descobrimos que o papel, a missão específica de Deus é edificar a família. Então, a nossa contribuição, a nossa encarnação do propósito de Deus é acima de tudo, antes de tudo, construirmos famílias que vivam de acordo com o padrão celestial. Cara, porque isso é a cidade forte, já né? está pronta. Isso é muito forte, porque a gente, quando a gente pensa, poxa, talvez falando com essa galera que está aqui, né? E eu sei que essas mais de 2.000 pessoas que estão aqui com a gente hoje, é uma galera com fome, é uma galera que quer. Porque olha o título da jornada, né? Estilo de vida do fim dos tempos. Né? Não é como ficar rico, né? Não é como curar as pessoas, não, é estilo de vida do fim dos tempos. Então eu sei que é uma galera extremamente interessada. E quando você fala com essa galera, cara, você quer causar um impacto no mundo, você quer mudar o mundo, a resposta que parece que virá na sequência então, mano, vamos abrir uma igreja. Então, cara, vamos começar um canal no YouTube, então vamos começar um projeto transcultural de missões. E lógico que tudo isso é fundamental, mas você está falando que o grande impacto de Deus no planeta é família, né?
é família. Isso Sem é muito dúvida, forte, sem dúvida. Eu acho que a gente poderia ir para uma escritura, Douglas, para já introduzirmos de maneira mais objetiva. Lucas capítulo 17, essa é a mesma escritura de Mateus capítulo 24, do Sermão do Monte, mas Lucas traz aqui nesse aspecto um registro um pouco mais amplo. E Lucas capítulo 17, quando o Senhor passa a falar da sua vinda, verso 24, as escrituras dizem, porque como um relâmpago que faz escândalo desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, eu acho que dois personagens antitéticos são relevantes para nós nessa compreensão do papel da família na encarnação da doutrina do fim dos tempos. Primeiro, você tem de um lado Noé e de um outro lado Ló. Tem vários aspectos que a gente poderia abordar, mas a grande questão é que nós temos dois protótipos de família diferentes aqui, ou dois tipos de pai, na ideia de pater, de gerador, daquele que é a origem da família, diferentes. E Jesus fala que a característica dos dias de Noé era que os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, nós, numa outra ocasião, alguns anos atrás, compartilhamos isso aí na família de Zuscope. Tá em alguma das nossas mensagens, eu nem me recordo o título, porque o Douglas é o autor dos ele que é o autor. Eu acho que é idolatria evangélica. Eu acho que é. Pode ser. Por aí, por aí. Eu acho que é idolatria evangélica, que compartilhamos esse mesmo princípio. Então, nós podemos perceber algumas características. Primeiro, o texto diz, comiam e bebiam. Obviamente, comer e beber por si só não é pecado. A ênfase do texto é a respeito de um estilo de vida hedonista. Okay. O que é hedonismo? Hedonismo é vida centralizada no prazer pessoal. É a felicidade minha a qualquer custo. Entendi. E o texto segue dizendo, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, casa, divorcia, casa novamente. Casa, divorcia, casa novamente. Então, nós percebemos o seguinte, que o hedonismo produz quebra de aliança. Ok. Então, um estilo de vida hedonista é a causa de um estilo de vida que quebra a aliança. Quando nós costumamos trabalhar com casais e seu pai é um expert, ouviu isso muito mais do que a gente, infelizmente, mas nós sempre costumamos ouvir quando estamos procurando apaziguar um casal em conflito, em algum momento, quando eles consideram que não há mais saída, vai surgir a seguinte expressão, eu tenho o direito de ser feliz. Sim. Pronto, um hedonista. Alguém que vive centralizado no seu prazer pessoal. Não entendemos mais o matrimônio como fazer alguém feliz. Entendemos o matrimônio como alguém que pode me fazer feliz. E isso gera uma liquidez, torna as coisas voláteis, frágeis. Utilitarismo, né? Então, literalmente. Enquanto serve, serve. Quando não serve, não serve mais. Na verdade, se nós pensarmos bem, Zygmunt Bauman, um filósofo aí do século XX, que falou a respeito da vida de consumo. Ou seja, você começa a encarar o ser humano como um produto. Sim. Como alguém que pode te satisfazer. Então, quando aquela pessoa, por alguma razão, não satisfaz mais seus desejos, você descarta. Então, comer e beber fala de um estilo de vida hedonista. Casavam-se e davam-se em casamento, fala de quebra de aliança. Então, hedonismo gera quebra de aliança.
quebra de aliança produz algo óbvio e infelizmente notório na nação brasileira, e bem provavelmente uma parte significativa desses irmãos que nos acompanham exatamente agora experimentaram isso que eu vou dizer. A quebra de aliança produz orfandade. Ou seja, os filhos tornarão-se órfãos de um dos pais. E acaba que isso quase que sempre termina na responsabilidade das mães. Então nós temos a base da família nuclear desestruturada. Obviamente, conhecemos histórias de mulheres guerreiras que são dignas e que criaram seus filhos diante de muitas adversidades e respeitamos. Eu sou filho de uma viúva que cedo perdeu seu marido e conduziu seus filhos no caminho do Senhor. Mas quando você tem essa quebra de aliança, ela abre uma porta para a orfandade. Nós vamos ter uma geração de órfãos. Então, alguns dados mostram que o número de pessoas que não têm o nome do pai no RG é exorbitante no Brasil. Então, hedonismo gera quebra de aliança produz orfandade. E aqui nós temos um detalhe. Jesus disse que não seriam apenas dias como os dias de Noé. Okay. E é muito importante entender, a gente vai chegar nesse ponto, que ele fala da característica dos homens ímpios. Hedonismo, quebra de aliança e orfandade. E a antítese é Noé. É um homem posicionado que, em obediência à palavra de Deus, salva a sua família. Essa é a grande questão. Salva a sua família. Todavia, exatamente. Se você salvar a sua família, você cumpriu a sua missão. Um determinado pregador já que partiu para o Senhor, Derek Prince, dizia que se você fracassar como pai e marido, não importa o sucesso que você obtenha em qualquer outra área, você é um fracasso. O meu pai coloca assim, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Né? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Se você está anotando, cara, anota isso. Se você salvar a sua família, você cumpriu sua missão. Exatamente, essa é a chave. Então, ele fala que também são dias semelhantes aos dias de Ló, Douglas. E Ló, infelizmente, não é uma antítese dos homens da sua geração. Embora nós percebemos que Ló é salvo de Sodoma e Gomorra, a sua família nunca mais sairia de lá. E eu quero levantar um outro texto que está em Gênesis, capítulo 13, logo após o episódio do conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló precisa tomar uma decisão. Até ali, essa é uma questão sobre Ló. Até ali, Ló andava com um homem de visão, Abraão. Sim. E a missão de Abraão qual era? Edificar família. Essa é a chave. Por muito tempo, como sobrinho de Abraão, ele teve um referencial de família. Mas, e aqui é curioso, hein? Agora, uma coisa interessante sobre os dias de Ló é que diz que eles também, retornando o texto aqui rapidamente, já vamos em Gênesis 13, diz assim, 28, Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, a mesma coisa que Noé, hedonismo. Só que ele muda. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, ele fala da sociedade de consumo, do capitalismo selvagem, como diria o Skank. Homem primata, capitalismo selvagem. E o que é que nós podemos perceber? Que quando Ló precisa fazer uma decisão, Abraão diz, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. A escritura diz em Gênesis 13 que Ló ergueu os seus olhos e viu as campinas do Jordão, que eram bem irrigadas. Ou seja, ele tomou uma posição não baseada em valores, mas baseado nas probabilidades do mercado, ou seja, movido por um espírito consumista. Então, Gênesis capítulo 13, especificamente o versículo 10 em diante diz, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Qual é a chave? É que Ló é um tipo de homem sem visão espiritual. De maneira singular, o nome Ló em hebraico significa véu. Ou seja, ele abre mão do seu referencial de família por uma perspectiva de consumo, por uma perspectiva de lucro. E as escrituras dizem que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, pela falta de valor e de visão espiritual, Ló foi se aproximando de um lugar que o Senhor estava prestes a condenar. Meu Deus. E o próprio Senhor diz, assim como nos dias de Ló, homens sem visão espiritual e movidos especificamente pela sociedade de consumo, muito forte, pela uma visão de lucro, perderão suas famílias e seu legado. Por quê? Porque nós conhecemos a história. A família de Ló nunca mais sairia de Sodoma. Então, quando a mulher de Ló fica para trás porque amava aquela cidade, e precisamos também ressaltar, por que a mulher de Ló amava aquela cidade? Porque Ló provavelmente não havia ministrado o coração de sua esposa. Exato. Não tinha um altar ficado na casa, né? Não havia lavado o coração dela com a palavra, como Efésios 5, 26 nos orienta, que é o papel do marido, assim como Cristo com a igreja. Então, homens sem visão espiritual estão perdendo as suas famílias pelas probabilidades de lucro, Douglas. Estão se aproximando Isso é muito forte. de padrões comportamentais que são alvos do juízo iminente de Deus. Porque já está de novo, né, anunciado, né? Tudo que você está vendo vai passar. Tudo que você está vendo vai ser destruído. E novamente esse movimento de quero construir e colocar tudo que eu tenho e fazer tudo que eu posso para construir aqui onde vai ser destruído, né? E a família, consequentemente. Exatamente. Então nós percebemos que, ao passo que não é uma antítese, Ló não é. Ló não tem um posicionamento. E precisamos observar, Ló é um crente, que chega a ser chamado na epístola de Pedro de justo. Justificado pela fé, sem dúvida. Não pelo seu próprio desempenho. Nenhum de nós, de fato. Mas a grande questão é que nós precisamos observar isso. Uma das marcas centrais do fim dos tempos são homens que tomarão posturas que preservarão suas famílias e que terão um legado. Qual é a chave? A coisa fica pior, Douglas. Por que que fica pior? Porque Ló vai para a cidade ou para a região que é a primeira a registrar nas escrituras práticas homoafetivas. Sodoma e Gomorra. É o primeiro registro de práticas homoafetivas nas escrituras. E eu quero ter todo o cuidado com esse tema delicado e quero falar explicitamente que nós amamos as pessoas independente da maneira como elas conduzem suas vidas, mas não aprovamos suas obras. Então, voltando à nossa reação em cadeia, nós descobrimos o seguinte: hedonismo, vida centralizada no prazer, gera quebra de aliança. Quebra de aliança produz orfandade, e orfandade é a porta de entrada para a homoafetividade. Escute, eu não estou dizendo que todo órfão é ou se tornará um homoafetivo. Sim, claro. Eu estou dizendo que todo homoafetivo é órfão. E isso é diferente. Quer de pais vivos, quer de pais mortos. E antes que alguém ache que essa minha fala é um exagero, Douglas, não obstante a isso, na criação do homem, Deus criou o homem, o gênero masculino, com a capacidade de afirmar a sexualidade dos filhos. Por quê?
porque a ciência comprovou o que as escrituras já nos mostravam no mistério de Adão e Eva, que Eva estava em Adão. A ciência comprovou que o homem tem o cromossomo masculino e feminino dentro de si. Ou seja, é ele, o pai, o gênero masculino, que afirma a sexualidade dos filhos, tanto da menina quanto do menino. Então, ou seja, quando a figura... né? Isso, quando a figura do pai, estatisticamente, quando há divórcio, a maioria esmagadora vai ser criada pela mãe. Essa é a porta de entrada para a homoafetividade. Repito, eu não estou dizendo que todo órfão é homoafetivo, até porque eu sou órfão biologicamente. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, e eu não me tornei um homoafetivo. Todavia, todo homoafetivo é órfão, porque em algum momento ele ou não andou de acordo com o conselho de seus pais, ou não teve tal instrução bíblica. E as escrituras nos orientam isso. Então, hedonismo gera quebra de aliança produz orfandade. Orfandade é a porta de entrada para uma afetividade, e a ideologia homoafetiva prega um novo protótipo de família. E o que nós resgatamos aqui das escrituras, para que os irmãos compreendam que eu não estou divagando, que Ló perde sua mulher em Sodoma, suas filhas percebem que seu pai não terá herança e legado, o embriagam e cometem um incesto com ele. É um protótipo de família onde a relação se dá entre o pai e os filhos. E esse povo vai ser gerado, são os moabitas e os amonitas. E eles não têm propósito e destino nenhum na história bíblica, até que por fim foram destruídos completamente. Então entenda a delicadeza do tema. Todavia, quando, especialmente aqui os homens, quando nós falhamos, nós corremos o risco de comprometer toda a história da nossa geração. Isso é muito forte. E, então, é compreender esse papel, né? De um Deus que criou o homem à sua imagem e que o propósito era espalhar sua imagem, sua glória em toda a terra, e o método para tudo isso era família, né? Ou é família, né? Então, o estilo de vida do fim dos tempos são de homens e mulheres que têm um empenho, né, e a vida dedicada para suas famílias. E hoje nós estamos falando com vários solteiros, né? Então, essa família centrada em Deus que nós estamos falando começa agora. Começa num namoro responsável, começa numa escolha correta, começa num noivado correto, começa nos princípios sendo obedecidos agora. Então eu sei que você está pensando em fazer seminário, eu sei que você está pensando em fazer escola online, eu sei que você está aqui nessa live, que você está anotando, lendo os livros, mas cara, como é que você está se organizando em relação à família? Agora, assim, Lê, de forma prática, o que a gente podia deixar para a galera, então, para essa construção de família segundo a vontade de Deus? Bom, graças a Deus nós não somos nihilistas e nossa esperança está na obra redentora de Cristo. Então, para arrematar nosso raciocínio, nós temos logo no início das Escrituras essa narrativa: enquanto os descendentes de Caim esforçam-se para construírem uma cidade, procurando salvarem a si mesmos, porque a Torre de Babel, ela era a justiça própria. Porque posterior ao dilúvio, eles pensaram, vamos construir uma torre cujo cume alcance os céus, para que a gente não seja destruído. Se tiver outro dilúvio, nós temos salvação. Deus havia prometido que não mais... Deus havia prometido que não mais destruiria a terra com o dilúvio. Todavia, eles não creram na oferta graciosa da salvação. Eles produziram. Então, os descendentes de Caim estão edificando cidade. Gênesis 11. Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero que você construa família. Uau. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua família então, vai abençoar todas. A nossa vocação primordial não é construir cidades, edificar famílias. Uau. Essa é a chave. Eu vou repetir.
A nossa vocação primordial não é construir cidades, é sim edificar famílias. Essa é a chave. Então as Escrituras vão nos orientar. Eu estou concluindo, vou dar spoiler de novo, 99% do meu livro Evangelho Completo, pronto. Daqui a alguns dias nós vamos fazer o pré-lançamento. Eu trabalhei uma exposição do Evangelho na sua abrangência, a temporalidade. Trabalhamos as demandas das filosofias pós-modernas. Falei a respeito da modernidade líquida. Falei a respeito das ideologias políticas, de como o Evangelho responde. Estou concluindo exatamente com o que eu vou falar agora. É um spoiler. Quando nós olhamos para a carta aos Efésios, spoiler do livro Evangelho Completo, breve, nas melhores livrarias do Brasil. E aí no Jesuscope, claro. Então, quando nós olhamos para Efésios, você sabe, e todo o nosso time aí do Jesuscope, a nossa família sabe, né, que Efésios é a mais mística e poderosa de todas as epístolas de Paulo. Continua então, sendo. Olha como é que está minha Olha, grifou as partes importantes aí. Grife somente as partes importantes em Efésios. Olha lá. Ó, só as partes importantes, tá? Pelo amor de Deus. E a grande questão é que nós temos ali provavelmente o maior anúncio do eterno propósito de Deus, essa carta co-irmã de Colossenses. E eu poderia dizer o seguinte: no capítulo 1, nós temos a declaração da reconciliação que Deus promove entre o homem e Deus por intermédio de Cristo, ou seja, da redenção. E aí nós temos no final do capítulo o anúncio da restauração de todas as coisas, ou seja, da convergência do céu com a terra, totalmente escatologia. Então Efésios 1 fala da reconciliação do homem com Deus e anuncia o tempo da convergência do céu com a terra. Sim. Efésios 2 trabalha o problema que havia entre judeus e gentios e fala que Cristo derrubou a parede de divisão e fez de ambos os povos um só. Ou seja, Efésios 1, o homem com Deus, céu com a terra. Efésios 2, o homem com o seu próximo, a reconciliação do homem com o próximo, que são os frutos ali básicos do pecado. Efésios 3, Paulo passa a falar do eterno propósito de Deus, e ele fala que a igreja é o veículo que vai manifestar essa multiforme sabedoria, a multiforme sabedoria do eterno propósito de Deus. E aqui nós aprendemos o que eu constantemente digo: igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. Então, se fazemos coisas incríveis como comunidades de fé, mas não nos tornamos famílias, então não estamos cumprindo nossa vocação primordial. Efésios 4, Paulo vai entrar a falar sobre os muitos dons e a maturidade do corpo de Cristo. Então, resumindo, Efésios 1, a reconciliação do homem com Deus e o anúncio da reconciliação do céu com a terra. Efésios 2, a reconciliação do homem com o próximo. Efésios 3, o mistério de Deus e a igreja como veículo de manifestação dessa sabedoria. Efésios 4, o desenvolvimento da igreja e as variadas vocações. O que nós esperamos? Que em Efésios 5, Paulo iria falar a coisa mais poderosa, mais mística e miraculosa. Agora vai entrar em anjo, vai entrar em arcanjo, vai entrar em, sei lá. Inclusive ele fala, por vezes, de regiões celestiais na carta, de principados e potestades. Todavia, Paulo entra em Efésios 5, falando a respeito do novo protótipo de família. Uau. Ele entra dizendo... É como se fosse o ápice, né? Exatamente, ou seja, o raciocínio de Paulo, ele é linear. Se você foi alcançado por essa poderosa mensagem do Evangelho, que é a revelação do eterno propósito de Deus, o efeito primordial na vida de um homem: ele amará a sua esposa como Cristo ama a igreja. Amou a igreja. Se você é uma esposa que entendeu a mensagem gloriosa do Evangelho, que é a revelação do eterno propósito de Deus, você amará, honrará e submeterá ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Meu Deus, meu Deus. E no capítulo 6, ele passa a falar da relação
paterna e materna. Sim, então, sim. se você é um pai que entendeu a mensagem do Evangelho, que é a revelação do eterno propósito de Deus, você criará os seus filhos no temor do Senhor. Pai ou mãe. Se você é um filho que entendeu a mensagem do Evangelho, que é a revelação do eterno propósito de Deus, você honrará os seus pais, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, ele fala exatamente da estrutura de um tipo de família. E o que nós percebemos, capítulo 6 ainda ele vai falar das muitas relações na sociedade, que o empregado deve servir o seu patrão como quem serve Cristo, e que seu patrão deve tratar o seu empregado como Cristo trata, ou seja, um novo protótipo de família, Efésios 5, resultante da revelação do Evangelho, que é o eterno propósito de Deus, um novo protótipo de sociedade, Efésios 6, Cara, na espera da nova cidade. O que falta? Temos um estilo de família que se adequa às orientações bíblicas. Essa família se insere na sociedade e passa a viver a partir desse padrão, refletindo e manifestando e dando evidências do reino vindouro. E a nossa expectativa é pela cidade. Por quê? Gênesis começa, novamente repito, com os descendentes de Caim construindo uma cidade e Deus chamando Abraão para edificar a família. O Evangelho aponta a vocação da igreja primordial como nos tornarmos o tipo de família que Deus deseja. Por quê? Porque a cidade já está edificada. Ok. E eu gostaria de ler mais um texto e a gente reflete, que é o texto de Hebreus. Eu não poderia deixar de terminar com isso, porque é exatamente Hebreus 11, quando a Escritura vai falar de Abraão, e ela diz assim, Hebreus 11, do 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus chama Abraão do exato momento da construção de Babel, Douglas, para edificar a família, porque a cidade que a família que Abraão edificaria já estava pronta. Ou seja, Abraão, não esforce-se por construir cidade. Gaste a sua vida edificando família. Que vai morar na cidade. Então, essa é a importância de um resgate dos valores de família. Então, sem sombra de dúvida, a coisa mais singular é nos tornarmos maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, que vivem de acordo com o temor do Senhor. Isso é o que de fato impacta a sociedade, isso é o que de fato mexe com os nossos vizinhos, com os nossos familiares e etc. Eu tive esse sábado de oportunidade de estar em 2 casamentos e lógico, só entre os noivos ali, os padrinhos, tá? Não houve festa, né? Por causa desse momento que a gente está vivendo. E esses 2 casais pediram para eu compartilhar algo com eles, uma palavra e orar. E eu falei exatamente isso. Eu falei, existe um tema central nas Escrituras que é aliança, né? Deus é um Deus de aliança. Eu falei, se vocês querem deixar um grande legado, cara, faça só o seguinte: fiquem casados até a morte e espalhem para a próxima geração uma cultura de um homem e de uma mulher que é capaz de manter uma aliança. Esse é o maior legado que você pode deixar. Se você deixar para os seus filhos um modelo de um homem que falou com 20 e poucos anos algo diante do altar e cumpriu até os 80, você deixou o maior legado da história, cara. Seja um marido como Cristo, seja uma esposa como a igreja. Então, a gente entender isso. A gente fica tentando complicar, mas a verdade é que esse é o grande legado. Eu tenho dito assim, cara, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom pai, e se der tempo, ajuda na igreja. Se der tempo, prega. Se der tempo, faz um canal no YouTube. Se der tempo, escreve um livro. Se der tempo, mas nunca, cara, coloque isso na frente, porque nenhum sucesso, né, justifica o fracasso de uma família. Nenhum ministério, nada. Perfeito. Né? Perfeito. É isso, meu amigo. Para dar mais um spoiler, Douglas, e instigar,
Eu trabalhei a respeito da influência do método existencialista, que tem aí como maior propagador Jean-Paul Sartre, no livro O Evangelho Completo, e isso tem de maneira tão negativa prejudicado a nossa geração, porque é esse tipo de pensadores, de filósofos que são estudados nas universidades. Sim. E poucos talvez atentam para o fato que Sartre foi casado com Simone de Beauvoir, e ela é a mãe do feminismo. E eles tinham um tipo de relação, Douglas, que a relação era... Eles tinham um compromisso, todavia diziam que não era um compromisso exclusivo. Okay. Ou seja, eles decidiram viver juntos, mas o compromisso dos dois não era exclusivo de um para com o outro. Ambos tinham amantes e compartilhavam. Ela, inclusive, amantes tanto mulheres quanto homens. Ele, amantes mulheres. E esse é o tipo de família que a sociedade da modernidade líquida está nos propondo. Sim, e isso, sem aliança. Isso se torna tão comum, sem exclusividade, que a gente vai, sem perceber, achando que não é tão grave. E, na verdade, a estratégia beligerante de Satanás está em desconstruir família. E eu também quero observar, para encerrar, o seguinte: nós sabemos que o matrimônio e que a paternidade, que a maternidade, são jornadas cheias de desafios. Sim, total. E alguns dos que nos assistem, alguns de nós, talvez venham a viver momentos delicados e momentos de frustração, momentos de queda. Todavia, é aqui que o Evangelho entra. A graça de Deus para nos restaurar, a graça de Deus para nos levantar, a graça de Deus para cobrir os nossos pecados. O que nós não devemos fazer é desistir dos nossos matrimônios, das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos filhos, porque ainda que vivamos momentos sombrios e invernos rigorosos na nossa jornada de família, há sempre graça de Deus para todo aquele que se quebranta e busca aos pés de Cristo redenção e perdão. Então eu quero encorajar todos que nos insistem, que a ideia aqui não é apresentarmos uma família blindada, que não sofre, casamentos que não sofrem conflitos, não, de forma nenhuma. Nós só estamos dizendo que isso não é o padrão bíblico e que o nosso desafio sobre a dependência do Espírito, vivendo em comunidades de fé, à luz das Escrituras, é permanecermos nessa jornada de nos tornarmos famílias que manifestam o soberano propósito de Deus. Glória a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Que honra receber Amém. você aqui. Prazer Deus abençoe enorme. muito aí a família, sua família, Fran, o Ben, todo mundo. Viu? Foi uma honra te ter aqui. Obrigado mesmo. Amo muito vocês. Honra é toda minha. Te amo. Dá beijo na Val, Davi, na Luísa. Logo, logo a gente está junto. Show. Beijo em todo mundo que nos acompanha. E daqui a alguns dias o Evangelho completo, o livro à disposição de todo mundo aí, para a gente abençoar a nação com essa mensagem na integralidade. Te amo. Com certeza nós vamos fazer uma live legal para a gente anunciar ele aí. Amém. Vamos lá. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Cara, que tempo extraordinário. Extraordinário. E eu quero, partindo já para o fim, para a gente encerrar, falar uma coisa para você. Cara, você quer viver o estilo de vida do fim dos tempos? Cara, lava a louça na sua casa, arruma a cama, vai ao mercado para os seus pais, namora de forma correta, faça uma escolha acertada no seu namoro, seja um noivo, uma namorada fiel, seja um marido fiel, submeta ao seu marido. Cara, você quer mudar, seja um pai zeloso, seja uma mãe zelosa, ensina a Bíblia para os seus filhos, ora com seus filhos, ora com seus pais, ora com seus irmãos. Cara, nós temos que reestabelecer o modelo de família bíblico se a gente quer realmente causar um impacto. Me marcou muito. O que Noé fez? Salvou sua família. Salvou sua família e ele simplesmente cumpriu a missão que lhe foi proposta. Talvez a gente quer ganhar milhares e milhões de pessoas para Jesus, como é o meu desejo, e eu estou aqui feliz da vida, alcançando a sua vida, podendo pregar para você. Mas a verdade é que a pergunta é: como é que eu tratei a Val hoje? Como é que eu tratei o Davi e a Luísa hoje?
A pergunta não é você vir aqui na comunidade simplesmente perguntar na família Desascope, o Douglas é um bom pastor? Ir lá no Movimento Desascope perguntar, o Douglas é um bom patrão? Talvez uma das coisas mais impactantes é perguntar, o Douglas é um bom marido? O Douglas é um bom pai? O Douglas é um bom filho? Talvez isso seja a coisa mais marcante, o maior legado que eu poderia deixar e que você vai poder deixar. Então eu quero que essa palavra penetre seu coração. Deixa eu te incentivar. Tira um print da live e coloca ela nos seus stories, marcando aquilo que mais te impactou, uma frase, um entendimento que mais te marcou, tá? E marca a gente lá que eu quero repostar. Eu falei para vocês que hoje eu vou sortear os evangelhos comentados por você. Não sei se você conhece o projeto NAS, que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Então a gente fez os 4 evangelhos. Olha que legal. Tem aqui Mateus, deixa eu colocar aqui, ó, para mostrar para vocês. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você faz os comentários dele, ó. Se você olhar dentro aqui, ó, tem um lado tem o texto bíblico e do outro tem um espaço em branco para você fazer os comentários, porque a nossa missão aqui no Desascope é fazer você ler a Bíblia. E deixa eu já te contar uma coisa que vai acontecer nesse mês. Eu vou comentar o livro de Marcos inteiro, ok? Então, o livro de Marcos aqui eu vou comentar ele inteiro nesse mês. Então, o que eu vou fazer? Durante 10 a 15 dias, vamos ver quanto tempo a gente vai precisar, eu vou fazer uma live todos os dias de manhã, eu vou anunciar certinho o horário, comentando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos inteiro junto com vocês. Então, se você quiser já pedir o seu, para você ter aí e comentar junto, é claro que você também pode fazer na sua Bíblia, sem problema nenhum, mas vai ser legal, porque eu vou usar esse material aqui. Então, nós vamos fazer a partir do dia 10 de agosto, nós vamos comentar Marcos inteiro. Então, hoje eu vou sortear esse aqui. O que você precisa fazer? Ir na última postagem nossa, e você vai marcar um amigo seu ou uma amiga e escrever algo que você aprendeu nessa live. Você pode comentar quantas vezes você quiser, mas tem que marcar pessoas diferentes e escrever frases diferentes do que você aprendeu nessa live. Você vai estar concorrendo. Amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer na nossa live é sortear. Lembrando que amanhã é nosso último dia, vai ser sobre oração a nossa live. E vou ter um convidado especial aqui comigo para falar de oração. E vai ser pelo YouTube, então não perde. Eu quero que você vá entrar no grupo do Telegram, porque eu mando o link lá, é muito mais fácil para você pegar o link da live de amanhã, ok? Essa live vai ficar salva lá no grupo do Telegram, e a número 2 e a número 1, que passou na segunda e terça-feira, também estão lá no Telegram para você assistir. Tem um link lá secreto do YouTube para a galera lá. Então, o link do Telegram está na descrição do vídeo. Muito feliz ter essa galera, ó, Saulo Daniel, tá aqui, Saulo Daniel na minha live, aí eu tô muito honrado demais, que é isso? Temos aí, ó, a Sônia, a Brenda, o Pablo, tava com a gente aqui hoje, Marcos. Cara, depois fala pra gente lá nos comentários o que mais marcou vocês. Tá perguntando se a live vai ficar salva. A gente deixa tudo lá dentro do Telegram, então entra lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição desse vídeo. Gente, tô aguardando vocês então amanhã, 22 horas, pelo YouTube, tá? Vai ser sobre oração, porque é uma das chaves do estilo de vida do fim dos tempos, oração. A gente precisa conversar sobre isso e mais fundo nisso, vai ser demais. Então eu espero vocês 10 horas amanhã. Manda o link lá no Telegram para todo mundo, para que a gente possa estar conectado. Então até amanhã, Deus abençoe vocês e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Participa do sorteio lá, é só comentar na nossa última postagem, marcando alguém e falando de algo que você aprendeu nessa live. Valeu, até amanhã.